Olá, boa tarde. Boa tarde à primeira a chegar. Ok, já está a fazer fila agora, já estão a começar a entrar todos. Ok, a ouvir, correto? Aline, tudo ok? Márcio, boa tarde também. Ótimo, então. Já sabem, vamos aguardar sempre estes até às 18h35 para depois iniciarmos a aula. Ok? Portanto, o fim de semana foi porreiro? O fim de semana foi porreiro? Fixe? Já foi, já era, não é? Já estamos aqui. Ok, boa tarde, Claudiane. Boa tarde, Inês. Ok? Pronto, muito bom. Se tiveste muito trabalho, ótimo. É bom sinal. Ok? O meu deu para descansar um bocadinho. Mas ter um café não é fácil, ok? Boa tarde, Inês. Ah, já está ali. Desculpa lá, Inês. Já não estava a ver a tua resposta, já estava a cobrar. Ora bem, já sabem, vamos esperar mais 3 minutos. Também para dar tempo a que todos entrem. E depois, obviamente, vamos iniciar. Preparem-se. Uma aula complexa. Posso-vos dizer que é a aula que mais reprovações a Drivebox tem. Portanto, em termos de avaliação da aula 4, é a aula mais reprovada dentro da Drivebox. Assim como os sinais de proibição, que vão estar inseridos nos objetivos da aula 2, são o tipo de sinalização mais errada em exame teórico. Portanto, tínhamos dito já que eram os sinais verticais, e dentro dos sinais verticais, os mais errados são os sinais de proibição. Aliás, vamos começar, é o primeiro objetivo da aula, é os sinais de proibição. Boa tarde, Inês. Portanto, já sabem, mais ou menos 3 minutos, para depois iniciarmos. Boa tarde a quem depois vai, obviamente, e estará a assistir também através das redes sociais. Nós temos publicado quase sempre no YouTube. Ok? Para quem puder e quem quiser, obviamente, como convidado, assistir gratuitamente a estas aulas. Entretanto, já entrou. Boa tarde, Stephanie. E boa tarde. Boa tarde. Quem entrou mais? O Ruben. Boa tarde, senhor Ruben. Seja bem-vindo. As aulas estão todas ok? Tudo em dia? A última vez que vi o Márcio faltava-lhe de quinta. Pronto, mas já resolveu. Já vi que já pôs ali um fixe. A última vez que eu fui ver o Márcio, por acaso fui ver o do Márcio, porque sou o gestor dele, não é? E vi que ele faltava-lhe a de quinta, mas entretanto, pelos vistos, já resolveu. Hoje, também já agora, como estamos aqui a falar, exatamente, até vamos começar por aí, Alina. Obrigada. Eu, por acaso, acredito que já me tinha lembrado isso durante o fim de semana, isso eu esqueci-me. Eu pedimos para me lembrar, porque eu já sei como é que são nestas situações. Muita coisa, depois muita coisa na cabeça, e por isso é que eu às vezes pedo, relembrem-me, etc. E vamos começar por aí. Estava a dizer, hoje por acaso, até falando diretamente das escolas que eu sou gestor, da Maia e da Trofa, hoje foram 2 encartados. Portanto, hoje ficaram 2 alunos com carta. E, aliás, foi um a código e passou, com uma errada, e tivemos 2 exames, 2 encartados, digamos. Falando diretamente nessa, porque é que sou gestor de processo desses alunos. Ok? Vamos então, falta um minuto, vamos começar então por essa situação, que também vai ao encontro, porque tem a ver com a sinalização vertical que nós estamos a dar. E então eu tinha dito que ia-vos questionar em relação a uma pergunta que é basicamente para vocês entenderem o tipo de perguntas que eles muitas vezes vos fazem e que vos faz... Desculpem lá. E que vos fazem normalmente errar e ficar a pensar. Que vai sempre ao encontro, ok? Daquilo que eu disse que era importante no início da aula. Que é sobre aquelas 3 perguntas essenciais que eles podem fazer sobre uma sinalização. De que é que ele é, o nome e o que ele indica. E a pergunta é, isto é mesmo uma pergunta de exame. Este sinal é de...
e tem uma imagem com um stop. Ok? Pronto, vocês entendem. Aqui falta aqui qualquer coisa. Pronto. Stop. Ok? E as hipóteses de resposta são obrigação, paragem obrigatória, que é para quem chegou depois. Esta é a tal pergunta que eu fiquei de fazer e a Aline lembrou-me bem que eu fiquei de fazer no final da aula e acabou por depois passar. E regulamentação. Isto é uma pergunta de exame exatamente como sai lá. Este sinal é de referindo-se ao stop, ok? Certo? E as hipóteses de resposta são obrigação, paragem obrigatória ou regulamentação. E eu quero saber qual é a resposta certa perante aquilo que já falámos e que vamos recalcar hoje, já aqui, que é importante vocês perceberem. Vamos lá, que é para depois iniciarmos então a aula 2, que é complexa. Que é respondem? É de. Quando eu disse é de, o que é que nós temos que responder? A classe. Qual é a classe deste sinal? Qual é as classes que vocês conhecem? Então, ninguém responde? Qual é as classes? Perigo, mais. Está aqui, olha. Isto são as classes. Ó, perigo, regulamentação, cedência de passagem, proibição, obrigação, prescrição. Isto são as classes. Ok? Está entendido ou não? Então qual é a resposta certa? O sinal stop é um sinal de... Estou à espera. Pá, digam. Se errarem, erraram. É de perigo? É redondo azul? É de obrigação? O sinal stop é um sinal de cedência de passagem. Ok? O sinal stop, como nós vimos na última aula, é um sinal de cedência de passagem. E o sinal de cedência de passagem está dentro de que classe? Regulamentação. Ou seja, qual é a resposta certa? Regulamentação. É aqui que vocês erram. E como vocês viram, continuam a errar. Se fosse obrigação, o sinal stop tinha que ser redondo azul, que vamos dar hoje. Portanto, esta nunca poderia ser. Quanto mais, certo? Podíamos dizer, obriga-me a parar. Mas isso eles perguntam, o que é que ele indica? E vocês diziam, obrigação de parar. Correto? Aliás, qual era a pergunta? Qual era a pergunta para a resposta ser a B? Qual era a pergunta para a resposta ser a B? Qual o nome dele? Não, o que ele indica era obrigação de parar em todos os cruzamentos, ou seja, obrigação de parar e ceder a passagem a todos os outros. A paragem obrigatória é o nome dele. Se vocês forem ao stop, o que é que tem a seguir Eu disse-vos assim, eu expliquei-vos assim, tal e qual aquilo que eu vos vou dizer agora. Eu expliquei-vos assim, o que ele indica, por exemplo, este sinal é de proibição. O que ele indica é isto. O nome dele é isto. Portanto, se a pergunta fosse qual é o nome do stop, ok, paragem obrigatória. Indica que temos de parar e ceder a passagem. O que é que ele indica? Paragem obrigatória e cedência de passagem a todos os... Do que é que ele é? Regulamentação, cedência de passagem. É isto que vocês erram na sinalização. E se forem ver a aula direitinho,
explico isto ou não explico isto, que estou a dizer agora outra vez. E vocês continuam a errar e já viram a aula, se calhar já concluíram e já fizeram testes de treino e não podem errar este tipo de perguntas. Aliás, eu comecei a sinalização por isto, por indicar isto. E pus mesmo, se a pergunta for este sinal é a classe. Portanto, se é a classe, tem que ser isto que está aqui. Uma destas coisas que está aqui. Que vocês estão a ver aqui. Isto são as classes dos sinais. Se a pergunta for qual é o nome, é a parte negrito. É esta parte aqui que vocês têm que responder. Se for o que ele indica, é esta parte que vocês têm que responder. Isto não podem falhar. Muito mais conforme vos é explicado. Eu não vos disse, vão ler o livro, estudem os sinais, só assim é que sabem. Eu disse-vos, não basta chegarem e ir pegar num livro e lerem os sinais, que vocês não é assim que vão ficar a saber. É importante saberem estas classes todas que existem. É importante saberem que tipo de perguntas essenciais é que eles vos fazem. E fiz as 3. O que ele indica, o nome e de que é que ele é. E depois disse-nos, ainda vai haver mais informação que vos vai ser questionado, e por isso é que, olha, nos sinais de perigo, parávamos em alguns e eu dizia-vos que tipo de procedimento é que eu tenho que ter perante este sinal. E alguns eram aumentar a distância de segurança, para além do moderar a velocidade e estarmos atentos. Foi ou não foi falado, pessoal? Estudem. É nisto que vocês erram. Porque vocês acham que é fácil só olhar para o livro e não vai bastar a só olhar para o livro. Pá, já fiz o meu trabalho. Já vos disse N de vezes. Às vezes até sei que vocês, alguns, você é mesmo chato. É verdade, prefiro ser chato, mas está ali. Ninguém vai dizer, nunca ninguém me explicou isso, porque isso é mentira. Ok? Vamos iniciar agora direitinhos? Hoje vamos continuar nos sinais de regulamentação. Como vocês estão a ver aqui, na última aula, a única sinalização de regulamentação que nós demos foi os de cedência de passagem. Na aula 4, e estes são os objetivos, vamos dar o resto da sinalização de regulamentação. Estão aqui todos. Hoje vamos continuar e terminar os sinais de regulamentação. Falando primeiramente nos de proibição, que eu disse, e vou repetir, são dos mais errados em exame, e vocês vão ver também que tipo de erros, porque eu vou repetir várias vezes. Depois vamos falar pelos sinais de obrigação, e vamos ainda falar nos sinais de prescrição específica, sendo que estes ainda se subdividem em mais 3. Portanto, nos sinais de regulamentação, prescrição específica, ainda vai haver os de seleção de vias, os de afetação de vias e vai haver os sinais de zona. Primeira coisa, sinais de proibição. Identificam-se facilmente por sendo, regra geral, redondos vermelhos. Perante o sinal de proibição, procurem o sinal redondo vermelho. É claro que depois os de fim de proibição, que são de proibição na mesma, indicam fim de... Por exemplo, este sinal que está aqui é de proibição. O que é que ele indica? Fim da proibição. Portanto, não é por nos indicar fim da proibição que ele deixa de ser de proibição. Não existe nenhuma classe, certo? Fim da proibição. Existem os de proibição. Existe o que nos proíbe e existem aqueles que nos indicam fim dessa proibição, sendo todos de proibição. E este é o formato normal de um sinal de proibição. Redondo, vermelhinho. Claro que depois tem este aqui, que tem esta parte azul, e depois tem os de fim, que vão ser assim cinzentinhos. Mas todos eles são de proibição. E, regra geral, qualquer sinal de proibição é colocado no local exato, ou seja, na proximidade do local. Exceto estes 3, que vamos falar já a seguir,
que são os de mudança, os de proibição de mudarmos de direção, que não vai estar mesmo no cruzamento ou mesmo no entroncamento, não vai estar mesmo no local, certo? A avisar-nos que nós não vamos poder mudar de direção na próxima interseção. E esses estão na proximidade, não estão no local exato. Só são essa única exceção. Do resto, todos os outros, a partir do momento que vocês têm ali aquele sinal de proibição, a proibição é válida a partir daquele momento, logo. Não é ter uma proibição de 50, que hoje um aluno me perguntou, está ali o sinal de proibição de 50. Eu quando chegar lá, ou quando eu estiver a passar, ou quando eu passar, já tenho que estar a 50? Claro. Não é depois do sinal é que estamos a 100 e vamos passar a 50, não. Vemos o sinal e começamos logo a moderar a velocidade para quando passarmos o sinal já estejamos a uma velocidade não superior, porque ela é de proibição, vai ser a velocidade máxima, que nós vamos falar aqui. Portanto, não podemos estar acima. Perceberam? É este tipo de situações também, que depois, obviamente, transcreve, como vocês estão a ver, para a parte prática, e vocês falham, acabam por falhar na parte prática, por desconhecerem e por se esquecerem da lei e daquilo do código, e daí a importância que é o código. Ok? Vamos então iniciar os sinais de proibição. Mais uma vez, tudo o que seja pertinente, eu vou repetir, vou buscar tudo o que esteja por trás da sinalização e que vocês precisam. Vou-vos dizer os erros novamente associados e porque é que vocês erram, nomeadamente nestes sinais de proibição. Ok? Portanto, vou-vos chamar toda a atenção e vou-vos dar dicas, vou-vos dar maneiras de vocês muitas vezes mais facilmente chegarem ao nome do sinal sem precisarem de andar aí mesmo pura e dura decorar a sinalização. Ok? Portanto, até isso, maneira de chegarem mais facilmente às respostas. Agora, obviamente preciso da vossa concentração, como sempre, e preciso do vosso estudo. Não entra à primeira, entra à segunda ou à terceira. Se não entrar à terceira, entra à quarta ou à quinta. Isto é essencial vocês saberem. Ok? E não se esqueçam, é a sinalização, proibição, é a sinalização mais errada e hoje é a aula mais errada na Drivebox. Portanto, vocês vão precisar de certeza absoluta de fazerem mais que os testes normais. Ok? Vamos lá. Este primeiro, muito bem, sentido proibido. O que é que quer dizer o sentido proibido? Quer dizer que não podemos circular naquele sentido. Quer dizer que estamos proibidos de transitar no sentido da orientação do sinal. Quer dizer também, e é isto que perguntas que eles dizem, que é permitido circular em sentido contrário. Ou seja, quer dizer que nós podemos circular de lá para cá. Não podemos circular daqui para lá. É permitido circular em sentido contrário. Outra coisa muito importante, se porventura nós entrarmos em sentido contrário numa via, ou seja, não cumprirmos este sinal, nós estamos a cometer uma infração grave, a não ser que, ao não cumprirmos esse sinal, entramos numa via que existe duas ou mais vias de trânsito em sentido contrário. Por exemplo, uma situação de autoestrada. Entramos em sentido contrário numa autoestrada. Aí passa a ser muito grave. Portanto, regra geral, não cumprir a ordem dada por este sinal, ou seja, circularmos em contramão, estamos a cometer uma infração grave. Embora, se entremos numa via em sentido contrário, mas existindo duas ou mais vias de trânsito em sentido contrário, certo? Aí já passa a ser muito grave. Reparem na informação que está aqui. Em sentido contrário, a via é de sentido único. Nós vamos dar um sinal que vai ser, e é bom que façam já estas associações e comecem a fazer isto. Nós vamos dar um sinal que é quadrado com uma seta branca, que é o sinal que vai estar colocado no outro lado da rua. Ou seja, de um lado da via tem este, do outro vai ter este. Que indica, neste sentido, a via só tem um sentido. É proibido circular no sentido da orientação do sinal. É permitido circular em sentido contrário à orientação do sinal. Isto são tudo expressões que eles utilizam. Ok? Não nos falta nada, está aqui tudo. Depois temos o trânsito proibido. E o trânsito proibido, vocês veem que é estezinho aqui. Quer dizer que é proibido em ambos os sentidos.
Nem podemos circular para lá, nem podemos circular para cá. Regra geral, e perante este sinal, a única coisa que pode circular é os peões. Porque eles também perguntam quem é que pode circular. Tudo que seja equiparado ao trânsito de peões, que nós já fomos falando um bocadinho, trotinetes sem motor, velocípedes conduzidos por criança até aos 10 anos, ou então velocípedes, bicicletas levadas à mão, pessoas em cadeira de rodas, o carrinho de mão, ok? Tudo isso é considerado peão. Podem entrar. Depois, aparece-vos este, já com o desenho de um veículo lá dentro. E olhem bem, porque lá está, vocês têm que perceber a linguagem que vos é dada no sinal. O nome, automóveis e motociclos com carro. Primeiro, que tipo de automóveis é que vocês conhecem? Ligeiros e pesados. Portanto, se falam em automóveis, já estamos aqui. É que vocês olham lá para dentro e dizem automóveis ligeiros. Não, é todos os automóveis. Portanto, são os ligeiros e os pesados. E quando falo em motociclos com carro, falo em motociclos, essencialmente, que tenham 3 ou mais rodas. Ou seja, para vocês decorarem mesmo este sinal, o que vocês têm que meter na vossa cabeça é que estão proibidos de circular todos que tenham mais de 2 rodas. Tudo que vocês conhecerem que circula na via que tenha mais de 2 rodas está proibido. Triciclo, 3 rodas. Quadriciclo, 4 rodas. Automóveis. Tudo que tenha mais de 2 rodas não pode passar para o sinal. Ou seja, se a pergunta é a quem é que está permitido a veículos que tenham 2 rodas. Velocípedes, tração animal, motociclos simples. Quando eles dizem motociclo simples, quer dizer que tem 2 rodas. Ciclomotores de 2 rodas, porque se for um ciclomotor de 3 já não pode. Ok? Portanto, está proibido todos que tenham mais 2 rodas. Está permitido todos que tenham 2 rodas. Entendido? Percebido? Isto é muito importante. Isto é importante. Ok? Já agora, registrem já aí a primeira palavra-chave. Registrem já aí a primeira palavra-chave. Número 87. Ok? 87. 87. Depois, quando vocês olharem e aparecermos numa imagem este tipo de veículos, não se esqueçam, isto refere-se a todos os pesados, que é o erro que vocês fazem aqui. Reparem no nome do sinal. Trânsito proibido a automóveis pesados. Que tipo de automóveis pesados é que vocês conhecem? Conhecem os pesados de passageiros e conhecem os pesados de mercadorias. Portanto, não proíbe apenas ou somente aos pesados de mercadorias ou somente aos pesados de passageiros. Proíbe a todos os pesados. Está aqui na descrição. Quando a imagem está de lado, aqui refere-se a todos os de mercadorias. Qual é o erro que vocês fazem? Qual é os automóveis de mercadorias que vocês conhecem? Qual é os automóveis de mercadorias que vocês conhecem? Os ligeiros e os pesados. Aqui normalmente eu exponho. Este sinal proíbe a todos, somente aos pesados de mercadorias. Errado. É a todos os automóveis de mercadorias. Pode ser ligeiro de mercadorias, como pode ser pesado de mercadorias. Atenção, este sinal proíbe a ligeiros de mercadorias? Certo.
Este sinal proíbe apesares de mercadorias? Certo. Este sinal proíbe apenas apesares de mercadorias? Errado. Apenas a ligeiros de mercadorias? Errado. Porque diz o apenas, diz o somente. Ok? Está entendido? Depois, reparem. Isto é o peso total. E isto é de mercadorias. Então vocês dizem, proíbe o trânsito a todos os automóveis de mercadorias cujo seu peso total seja superior ao que está aqui escrito por baixo do sinal. Ok? O símbolo de cima, mercadorias, baixo, o peso. Sempre peso total. Em sinalização, vai haver só o peso por eixo, que vamos ver já daqui um bocadinho, mas sempre que desaparece a 3,5 ou 2,5T ou 2T ou 4T ou 5T, é sempre referente ao peso total. Depois, e eu aqui não sei porque é que vocês confundem, sinceramente, sempre que saia este e que tem, é o único que tem o homem com o capacete, refere-se a motociclos de duas rodas. Motociclos simples. Não sei como vocês depois confundem com este que só aparece aqui e tem aqui um motorzinho. Então quer dizer que é trânsito proibido a ciclomotores. E muito menos com este que não tem motorzinho nenhum, que refere-se às bicicletas, que se refere aos velocípedos. Portanto, trânsito proibido a motociclos simples, motociclos com duas rodas. Não se esqueçam, simples quer dizer duas rodas. Ciclomotores e velocípedos. Depois, esta também é muito importante. Isto chama-se trator agrícola ou veículo agrícola. Não se chama trator. Trator, se eles falarem só em trator, é aquela cabine que é a parte da frente do caminhão, onde depois engata o semi-reboque. Quando eles falam só em trator, eles referem-se àquela cabine que depois engata, ok, o semi-reboque. Era isto que eu estava a dizer. Certo? E isto aqui são as rodas. Portanto, o trator é esta parte aqui da frente. Isto é que é o veículo trator. Este sinal, porque os tratores podem circular e depois aparece-vos este sinal. Podem. O que não podem é os tratores ou veículos agrícolas. Perceberam a ratoeira ou não? Sim? Muita casca de banana. Ok. Depois, trânsito proibido a veículos de tração animal. Trânsito proibido a carrinhos de mão. Carros de mão. Trânsito proibido a peões. Se tiverem algum que tiverem dúvidas, digam. Depois, trânsito proibido a cavaleiros. Isto é só olharem lá para dentro. É proibido aquilo, é proibido aquilo. Agora, dois muito importantes, que é para vocês perceberem a diferença. Se aparecer só a imagem de um reboque, que é isto, que está aqui dentro, vocês dizem que todos os automóveis, ou, desculpem, todos os veículos, até pode ser um motociclo com reboque, que também existe. Portanto, todos os veículos com reboque não podem passar para além do sinal. Todos. Ok? Portanto, não diz nada, não tem mais nenhuma indicação, é a todos que atrelem reboque. Quando aparece a imagem, a traseira do veículo trator mais o reboque, aí já só é proibido a todos os veículos que atrelem reboque, mas o reboque tenha 2 ou mais eixos. O que é eixos? É rodados. Ou seja, temos um reboque e normalzinho, por exemplo, levar os cães, só tem um rodado assim, é um reboque de um eixo. Mas podemos ter um reboque, ok, que tenha, por exemplo, 2 rodas, 2 eixos, ou seja, 4 rodas, 2 de cada lado.
E este já não pode. E este pode passar. Entenderam? Ou mais. Pode ter 3, pode ter 4. Pode ter 5. Ok? Já é um exagero. Está percebido o que eu disse ou não? Portanto, num é a todos e aparece só a imagem do reboque. O que aparece a traseira do veículo trator mais o reboque, só está proibido a circular reboques que tenham 2 ou mais eixos. Eixo tem a ver com os rodados. Um carro normal, um automóvel normal tem 2 eixos, o eixo da frente e o eixo de trás. Depois, estes são fáceis. Veículos que transportem mercadorias perigosas. Veículos que transportam produtos facilmente inflamáveis ou explosivos. E o que tem aqui, a aguinha, parece que tem aqui coisa. Trânsito proibido a veículos que transportem produtos suscetíveis de poluírem as águas. E como vocês estão a ver aqui, depois começam, ok? A juntar. E vocês têm que juntar, ok? Mas não é juntar os dois. Por exemplo, reparem, só para vos dar um exemplo. Este aqui era o tal que proibia a veículos com mais de 2 rodas. Este aqui, nós falámos que ele proibia a motociclos simples. Agora pergunto eu, perante isto, portanto, este proíbe a todos que tenham mais de 2 rodas. E este proíbe a motociclos de 2 rodas. Qual é os que sobram? Ou seja, qual é os que é permitido? Eu conduzo neste momento um veículo X. É-me permitido ou não? E é isso que vocês vão ter que responder. Qual é os que podem circular para além do sinal? Qual é os que sobram? O que é que sobra? Ninguém chega lá? Os velocípedes, bicicletas, claro. O veículo de tração animal. Basicamente são estes que sobram. Todos os outros têm 3 ou mais rodas. Portanto, o que é que pode passar para além do sinal? Velocípedes e veículos de tração animal. É isto. E por isso é que vocês acham que é complicado, ou normalmente vocês até acham que não é complicado, depois de começam a perceber que se calhar é complicado. Ok? Certo? É tudo concentração ou estão todos aí caladinhos? Taparam-nos a boca. Ok, mais. Por exemplo, vamos dar o exemplo deste. Este vocês têm que dar a todos os de mercadorias, ou seja, ligeiro de mercadorias, pesado de mercadorias. Portanto, a todos os de mercadorias. E a todos que atrelem reboque. E uma das hipóteses de resposta é proibida a todos de mercadorias que atrelem reboque. Não. Eles juntaram. Não. É a todos os de mercadorias. Estou neste momento a conduzir um automóvel ligeiro de mercadorias. Posso? Não posso passar, porque é de mercadorias. Estou a conduzir um ligeiro de passageiros, mas estou a atrelar um reboque. Posso? Não posso, porque estou a atrelar um reboque. Portanto, é a todos os de mercadorias e a todos que estejam a atrelar um reboque. Olhem, por exemplo, o seguinte. Mais 2 rodas, tração animal e motociclo simples. O que é que sobra? Ciclomotores de 2 rodas e sobra os velocípedes. É isto. O outro é a todos os de mercadorias e aos veículos de tração animal também. Este aqui, atenção que sai lá também com acesso condicionados ou acessos condicionados. Sabem o que é que quer dizer isso? Este sinal, vocês nunca não se lembram de ver este sinal? Nunca viram este sinal? Está a entrada normalmente de quê? Está a entrada normalmente de onde? ICs, IPs, autoestradas, vias reservadas. Reparem, é proibido o trânsito de peões, de animais, veículos de tração animal e ciclomotores e velocípedes e por aí adiante. Ou seja, só é permitida a circulação, porque isso vamos dar quando dermos autoestrada, automóveis e motociclos, reparem, com uma cilindrada superior
a 50, ou seja, estão proibidos de circular se tiver uma cilindrada inferior. Por isso é que aqui diz não superior a 50. Porque aqui está a dizer que o acesso é interdito, ou seja, que estes veículos estão proibidos de circular. Peões, animais, veículos de tração animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50. Quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos. Ok? Portanto, isto é praticamente e quase uma das partes importantes que nós vamos falar quando dermos a autoestrada. Chama-se também acessos condicionados. Quando aparece-vos este é fácil. É a todos os de duas rodas. Trânsito proibido a todos os veículos de duas rodas. Estão cá todos. Está o motociclo simples. Está o velocípede e está o ciclomotor. Este é o tal que fala em peso, ok? Mas como tem aqui o desenho de um eixo, está uma roda ligada, ok? Chama-se isto um eixo. Então quer dizer trânsito proibido a veículos cujo peso por eixo seja superior, neste caso, a 2,4 toneladas, 2.400 kg. Estes são diretos, são fáceis, é só vocês interpretarem o que lá está. Há outros que têm aquelas coisas que já estamos aqui a ver. Está bem? Está. Voltamos ao peso total. Portanto, trânsito proibido a veículos cujo seu peso total seja superior, neste caso, a 5,5 toneladas. E agora, atenção a este. Apesar deste, é o único. Apesar deste ter o desenho aqui de um veículo de mercadorias, é como se fosse ignorado. Ignorem isto. Porquê? Porque este sinal proíbe a todos os veículos, a todos, não é de passageiros, não é de mercadorias, é a todos que tenham, neste caso, um comprimento superior a 10 metros. Portanto, não é a veículos de mercadorias, mas sim a todos. Veículos ou conjunto de veículos. Quando se fala em conjunto de veículos, quer dizer que o veículo atrela reboque. Veículo ou conjunto de veículos cujo seu comprimento seja superior aos 10 metros. Se estiver lá 15 é 15, se estiver lá 10 se estiver lá 11 é 11, se estiver lá 7 é 7. Depois vai depender. Ok? E lembrem-se, é sempre superior. Por exemplo, aqui refere-se à largura e é a largura superior a 2 metros. Trânsito proibido a veículos que tenham uma largura superior a 2 metros. Com 2 ainda pode passar. Superior a 2 é que já não pode. Aqui, altura e é a mesma história. Trânsito proibido a veículos com altura superior. Superior. Neste caso, superior a 3,5 metros. Este, que é engraçado, que sai lá uma resposta de 70 minutos. Obviamente, este 70 que está aqui refere-se a metros. É a distância de segurança mínima. Não posso, ou estamos proibidos de circular a menos de 70 metros do veículo que vai à nossa frente. Os tais três que não estão que não estão no local exato, mas estão na aproximação, estão antes, que é os de proibido mudar de direção. Proibição de mudarmos de direção à direita, proibido mudar de direção à esquerda, proibição de inverter o sentido de marcha, dar a volta. Portanto, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda e proibição de inversão de sentido de marcha. Dar a volta. Okay. Este, muito conhecido, e que vocês vão perceber que vai sair de lá com este, neste caso, aparece 40, mas vai-vos aparecer de 80, vai desaparecer de 100, vai desaparecer de 120. O que é importante é vocês perceberem que isto representa a velocidade máxima. Porquê? Porque vocês vão dar um redondo azul que vai ser velocidade mínima, vão dar um quadrado azul com uma velocidade lá dentro que vai ser a velocidade máxima recomendada e vão dar este que é de proibição, a velocidade máxima permitida. Se é máxima, quer dizer que nós não vamos ou estamos proibidos de circular, neste caso,
a mais de 40. Vocês vão confundir os três e eu não sei porquê. Porque vai-vos perguntar a velocidade mínima, vai-vos perguntar a velocidade máxima, vai-vos perguntar a velocidade recomendada. Recomendada é o quadrado azul, obrigatória, que é a mínima, é o redondo azul. Esta é a máxima permitida. Ou seja, temos que circular a menos daquela velocidade. E eu de proibição. Ok? Entendido? Certo? Fixe ou não? Está fixe? Ok, pronto. É só para saber se estão vivos. E nem a meio chegámos. Agora pensem. Continuando. Proibição de ultrapassar. E neste caso, ok, esta imagem que está aqui refere-se a todos, mais uma vez, a todos os automóveis. Refere-se, aliás, mais uma vez, a todos os veículos que tenham mais de duas rodas, 3 ou mais. Todos os veículos que tenham mais 2 rodas estão proibidos de serem ultrapassados. Que é mais ou menos isto que eles dizem. Ou seja, perante o sinal, e este aqui às vezes é difícil de vocês interpretarem logo, perante o sinal, eu estou a falar perante o sinal, porque a lei mudou, perante o sinal, vocês podem ultrapassar desde que este automóvel, ou seja, desde o veículo que vai à vossa frente, seja um veículo de 2 rodas. Perante o sinal, vocês podem ultrapassar veículos de 2 rodas. Ok? Certo? Portanto, podem ultrapassar, mas é perante o sinal, porque na situação deixou de ser permitido, porque não há espaço, porque tem que dar 1,5 metro, porque tem a linha contínua, porque ultrapassagem implica vocês mudarem completamente de via de trânsito. Portanto, este sinal proíbe a ultrapassagem a veículos com mais de 2 rodas, 3 ou mais rodas. Este quer dizer que os pesados não podem ultrapassar. Pesados de mercadorias, pesados de passageiros. Este quer dizer que os motociclos não podem ultrapassar. Portanto, os motociclos não podem ultrapassar. Deixem-me só mandar aqui uma mensagem rápida. Porque está aqui um aluno que eu pedi o dia todo para me ligar e foi-me ligar logo na hora em que eu não podia atender. Desculpem lá. Perante este, e atenção, que isto é uma ratoeira de exame. Vocês imaginem, não é? Vocês têm que imaginar que normalmente quando vocês têm uma imagem, tem sempre aqui a parte do volante, que somos nós. Esse representa-nos a nós. Ok? E aparece, ou seja, nós estamos aqui, e aparece o sinal, ok? Aparece-nos este sinal do motociclo, da proibição dos motociclos ultrapassar. E a pergunta diz: que tipo de veículos nós estamos proibidos de ultrapassar? E eles não estão a perguntar qual é o nome do sinal. E eles não estão a perguntar o que é que o sinal indica. Ele está-nos a perguntar que tipo de veículos nós estamos proibidos de ultrapassar. E nós conduzimos o quê? Um automóvel. Automóveis estão proibidos de ultrapassar perante aquele sinal? Não. Então a resposta é nenhum. Perceberam o que eu acabei de dizer? É mais uma ratoeira. E eles não fazem a pergunta. É basicamente eles estão a dizer: posso ou não ultrapassar? E perante o sinal, um automóvel, que nós estamos a conduzir um automóvel, nós podemos ultrapassar. Porque quem está proibido são os motociclistas. Então, nós não estamos proibidos de ultrapassar nenhum veículo. Por isso é que a resposta certa é nenhum. Entendido? Ok. Já está melhor. Depois, quando só tem este tracinho aqui, é o estacionamento que é proibido. Oh.
Quando tem a cruz, é paragem e estacionamento proibido. Depois, proibição da utilização dos sinais sonoros. Proibição, não confundam, tem o traço, mas não é fim, é proibição. O fim vai ser o tal cinzento, portanto, proibição da utilização dos sinais sonoros. Depois, paragem obrigatória na alfândega, como vai haver paragem obrigatória na portagem, ou também chamado outras paragens obrigatórias. Quando é que não precisamos de parar na portagem? Também sai uma pergunta. Quando é que não precisamos de parar na portagem? Se tivermos o quê? Se tivermos o quê? Exatamente, via verde. Ok? Depois, quando sai este, não tendo nenhum desenho, como vocês estão a ver aqui dentro, é fim de todas as proibições impostas anteriormente a veículos em marcha. Portanto, imaginem que era proibido uma velocidade, era proibido ultrapassar, era proibido outra coisa qualquer, basta porem este e anula todas as proibições que foram impostas anteriormente. Depois, fim da limitação máxima de velocidade, portanto, deixa de haver o limite de 40. É claro que passa a haver o limite da lei. Imagina que estamos dentro de uma localidade, deixa de ser 40, passa a ser 50. Imagina que estamos fora de uma localidade, deixa de ser 40, passa a ser 90. Ok? Portanto, deixa de haver limite imposto por sinalização. Deixa de haver o limite de 40. Depois, fim da proibição para ultrapassar para automóveis. Fim da proibição de ultrapassar para automóveis pesados. Fim da proibição de ultrapassar para motociclos e ciclomotores. Fim da paragem ou estacionamento proibidos. Este aqui, apesar de só ter lá anula, obviamente, as duas proibições. Ok? Portanto, é fim da paragem ou estacionamento proibido. Fim da proibição da utilização dos sinais sonoros. E está aqui os sinais de proibição. Estudem. Ok? Estes sinais são muito importantes e são muito errados. Passamos aos sinais de obrigação e reparem no formato. E, por favor, não se esqueçam disto. Uma imagem, mais uma vez, uma imagem, vários tipos de sinalização e diz, perante o sinal da obrigação, procurem um sinal redondo azul. Procurem um sinal redondo azul. Obrigação redondo azul. Vai-me obrigar. Transmitem aos utentes uma imposição determinada e determinados comportamentos. Devem ser colocados na proximidade imediata do local onde a obrigação começa. Têm que ser sempre repetidos, porque senão deixam de fazer efeito depois de cada interseção. Se, obviamente, essa obrigação continuar a ser estabelecida. Ok? Atenção. Aqui, normalmente, vocês é fácil. Quando dermos os sinais de informação e vai haver sinais, certo? Parecidos, só que os de informação vão ser quadrangulares azuis e vão-nos transmitir indicações diferentes. Portanto, reparem, vai haver este e vai haver um que é diferente, quadrangular, cacetinha branca. E não hoje perguntei a um aluno e ele disse, é para seguir em frente. Eu disse, mas é que é obrigatório? Diz, sim, tem que seguir em frente. É redondo azul? Era este. E eu disse, é redondo azul? Sinais de redondos azul. Qual é os sinais que te obrigam a seguir em frente? É os redondos azul. Aquele era redondo azul. Não, então o que é que quer dizer aquilo?
Porque é diferente. É que, reparem, sai-vos uma situação em que vocês têm o redondo azul com a setinha para a frente e vocês estão aqui. Isto quer dizer que vocês são obrigados a seguir em frente. Se sair o quadrangular com a setinha azul, vocês estão aqui, vocês não são obrigados a seguir em frente. Podemos ir para a direita, podemos ir para a esquerda, se houver vias para ir, se houver estrada para ir, vamos. O que ele me indica é que após eu passar o sinal, se é de sentido único, eu não posso voltar para trás, porque só tenho aquele sentido. Do outro lado tem o tal proibido. Agora, neste aqui, eu sou obrigado a seguir em frente. Só isto, e só esta explicação, tem que vos ajudar em muito naquilo que vos vai sair. Portanto, não inventem depois. É que vocês gostam de inventar sempre alguma. Ok? Portanto, por isso é que é importante, eu repito várias vezes, e faço estes desenhos, ok? Para vos explicar que redondo azul obrigação, quando dermos os de informação, indicação informação, ok? Não me vão obrigar a nada. Vão-me recomendar. Ok? Vão-me recomendar. Vão-me informar. E estes vão-me obrigar. Ok? Começando. Reparem nestes sinais todos que vocês têm aí, em que o nome é o mesmo. Quando vocês chegam a um determinado local e só existe um sentido possível, ou seja, só somos obrigados a fazer aquilo, sou obrigado a ir à direita, sou obrigado a mudar a direção à esquerda, sou obrigado a seguir em frente, sou obrigado a virar, a mudar a direção à esquerda, sou obrigado a mudar a direção à direita. O nome, para todos eles, é sentido obrigatório. Só existe um sentido possível, então este sentido é obrigatório. Para a esquerda, para a frente, para a direita, dependendo, obviamente, da orientação do sinal. A partir do momento que vos são dados duas possibilidades, para a frente ou para a esquerda, para a frente ou para a direita, ou para a esquerda e para a direita, o nome passa a ser sentidos obrigatórios possíveis. Sentidos obrigatórios possíveis. Não confundir com estes dois próximos, em que, atenção, a seta está, como vocês estão a ver aí, na diagonal. Portanto, isso não é obrigação nem de virar à direita, nem de virar à esquerda. Sou obrigado a contornar aquela placa ou aquele obstáculo pela direita ou pela esquerda. O que é isto? É quando vocês chegam a um determinado cruzamento e um entroncamento e às vezes tem aquela parte central de cimento e na extremidade tem o sinalzinho. Ou seja, quer dizer que eu chego aqui e tenho que contornar pela direita. Depois chego aqui, ou vou para a direita ou vou para a esquerda se me for permitido. Mas isso, se não for permitido, já tem que ter outra sinalização. Portanto, aquele sinal apenas indica que eu tenho que contornar uma placa ou um obstáculo. Isto é chamado uma placa, que neste caso é oval. Às vezes aparecem placas triangulares, aparece a redonda da rotunda, por exemplo. Ok? Isto tudo são chamadas placas. Eu sei que no Brasil placas é os sinais, certo? Ok? Placas não é sinais cá em Portugal. Placas é isto, aquilo de cimento que às vezes tem no centro das intersecções. Portanto, chama-se isto contornar pela direita. Se aparecer o outro com a setinha assim, eu tenho que contornar pela esquerda. Portanto, contornar pela direita, contornar pela esquerda. Não é mudar direção à direita, nem mudar direção à esquerda. É contornar. Agora, importante também é, ok, que eles às vezes perguntam e utilizam a expressão devo dar. O que é isto? Quando eles perguntam devo dar, o que vocês têm que responder é de que lado é que fica esse tal obstáculo que vocês têm de contornar. Ou seja, quando aparece este sinal, é contornar
pela direita, certo? Contornar pela direita, dando-lhe a esquerda, ou seja, devo dar, posso ser aqui, a esquerda. Ou seja, quando eu cheguei aqui, eu fui pela direita. De que lado é que está a parte central? Está do meu lado esquerdo. Portanto, quando é contornar pela direita, se a pergunta for devo dar, vocês respondem devo dar à esquerda. Quando a pergunta é contornar pela esquerda, a resposta passa a ser, se eles perguntarem o devo dar à direita. Portanto, eu até vou pôr aqui completo. Contornar pela esquerda, dando a direita à parte central. E cá em cima, até vou apagar este, vou pôr aqui em baixo. Contornar pela direita, dando a esquerda à placa. Ufa, já estou a suar. Depois, rotunda. Vou-me aproximar de uma rotunda. Okay? O trânsito processa-se em sentido giratório. Depois, e atenção, não, o devo dar, contornar é ir pela direita. Imagina que tu estás a chegar num cruzamento e tens uma parte de cimento. Tu tens que ir pelo lado direito. Se aparecer este sinal, não é dar a volta. Não é dar a volta. Tens que ir por aquele lado. Imagina que tens aqui o livro, ok? Tens aqui o livro de código, por exemplo. Não é? Tu vês aqui e eles só dizem isto. Contorna para um lado ou para o outro. Só, não é andares ali à volta. Percebes? Depois, é que mudas de direção conforme quiseres ir. Ok. Depois, como eu estava ia falar, via obrigatória, e o importante é vocês lerem aqui, via obrigatória. Sempre que o nome do sinal é via obrigatória, quer dizer que aqueles veículos, neste caso de mercadorias, ligeiro mercadorias, pesadas mercadorias, e neste caso todos os pesados, são obrigados a circular por ali. Não podem ir para o outro lado. Os outros veículos podem escolher. Aqueles veículos desenhados ali dentro são obrigados a circular por aquela via. Via obrigatória. São obrigados. Numa rotunda, estás a falar agora aqui nesta rotunda. No exemplo daquela na rotunda és obrigado a contornar pela direita, dando a esquerda à parte central da rotunda. Exatamente. Sempre que seja uma rotunda, e tenha lá vocês têm que contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. É rotunda. Se o trânsito processa em sentido giratório, é sempre contornar pela direita, dando-lhe a esquerda. Ok, Stephanie? Muito bem. Via obrigatória existe para os de mercadorias, existe para os pesados, existe agora para os motociclos, obrigatória. E atenção, aqui já passámos a via reservada. E via reservada já é diferente da obrigatória. O reservado quer dizer que é reservada para aqueles veículos. Eles podem lá circular, como podem até escolher outra. Nós é que não podemos ir para lá. Portanto, se é reservado aos transportes públicos, podem circular lá todos os transportes públicos. O táxi, Uber, os autocarros da STCP, que é a linha do metro, aquela situação do metro, são transportes públicos. Portanto, se é reservado, quer dizer que eles têm ali uma via para eles circularem, mas eles até podem circular nas outras, se quiserem. Nós não podemos ir para lá. Ok? É claro que veículos prioritários e da polícia podem, para além dos transportes públicos. E há as exceções em relação a nós. Ou seja, em 4 situações,
nós, condutores do nosso veículo particular, podemos utilizar uma via reservada, mas tem que ser numa destas 4, não inventem mais nenhuma. Ok? Mudança de direção, acesso a posto de combustíveis, nossa casa ou propriedade, que é o termo que eu utilizo, e a parques de estacionamento. Portanto, se falar que eu pretendo mudar a direção na próxima interseção, posso utilizar a via reservada a veículos de transporte público? Podemos. Mas só em caso de mudança de direção, acesso a um posto de combustíveis, à nossa casa, à nossa propriedade ou a parques de estacionamento. Fora isso, não podemos utilizar uma via reservada a veículos de transporte público. Depois, este é novo, ainda não existe, foi colocado há pouco tempo, é uma via reservada a veículos que transportem 2 ou mais pessoas lá dentro. Isto tem a ver com a mobilidade sustentável, esta sinalização. Portanto, se vocês transportarem 2 ou 3 ou 4 pessoas dentro do vosso veículo, podem utilizar aquela via reservada. Depois vamos às pistas. Pista obrigatória para velocípedes, para bicicletas. Pista obrigatória para peões. É para eles, só eles é que podem utilizar. Pista obrigatória para cavaleiros. Portanto, se é para cavaleiros, é para cavaleiros. Pista obrigatória para gado em manada. Depois, as comuns. Pista obrigatória para peões e velocípedes. Portanto, dá para os dois. E depois esta, que já estão separadas. É igual, mas já tem aqui uma... É uma paralela à outra. Depois, o tal, se o outro, há bocado, redondo vermelho, era a velocidade máxima, este é a velocidade mínima. Quer dizer que, após passar o sinal, injustificadamente, eu tenho que circular acima de 30. Não posso ir abaixo de 30. Tenho que circular a 30 ou a mais. Daí ser velocidade mínima. Depois, este... e vai haver um igualzinho a este, mas quadrangular, este vai ser obrigatório. Somos obrigados a utilizar correntes de neve nas rodas motoras. Em 2 rodas motoras. São as rodas do veículo que puxam. Vocês já ouviram falar, este carro é tração à frente. Se é tração à frente, quer dizer que são as 2 rodas da frente que puxam. Têm que meter, só podem passar para além do sinal se meterem umas correntes de neve nas rodas motoras, em 2. Naqueles carros que é 4x4, só precisam de escolher 2. As 2 da frente ou as 2 de trás. Portanto, é obrigatório a colocação de correntes de neve nas rodas motoras. O outro quadrado vai ser recomendada. Não vai ser obrigatório, vai ser recomendada. Depois, obrigação da utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento. Este é o que está normalmente à entrada dos túneis. Depois, os que têm os tracinhos vermelhos. Fim da via obrigatória para automóveis de mercadorias. Fim da via obrigatória para automóveis pesados. Fim da via obrigatória para motociclos. Fim da via reservada a veículos de transporte público. Fim da pista obrigatória para velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões. Fim da pista obrigatória para cavaleiros. Fim da pista obrigatória para gado e manada. Ok? Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Fim da pista obrigatória para peões e velocípedes. Ok? Depois, fim da obrigação de transitar a velocidade mínima. Portanto, deixa de haver um limite mínimo imposto. Fim da obrigação da colocação da utilização das correntes de neve. Fim da obrigação de utilizar as luzes de cruzamento. Fim da via reservada a veículos com alta taxa de ocupação. E terminamos os sinais de obrigação. Vamos para a última classe e lembrem-se que regulamentação, prescrição específica ainda se subdivide em 3 subclasses.
seleção de vias, que vai vos ajudar a selecionar a vossa via de destino, a dizer-vos existem 1, 2, 3, 4, 5 vias de trânsito, ok? Para onde nós queremos, para aquelas determinadas localidades. Vai haver o de afetação de vias, que vocês vão perceber que é este tipo de sinalização que tem o sinal principal, que é este de fora, e vai ter estes sinaizinhos lá dentro, ou um sinal de cedência, ou um sinal de proibição, ou um sinal de obrigação, ou dois, como vocês estão a ver aí, e essa sinalização vai ser de afetação. Vai haver uma afetação, vai haver uma limitação numa das vias de trânsito. E por isso é que estes sinais se chamam afetação de vias. E os de zona, normalmente diz mesmo zona, como vocês estão a ver aí, ok? Se bem que às vezes só tem mesmo esta parte branca e não tem aqui a inscrição zona. Na mesma são sinais de zona. Então tem o sinal normal e depois tem esta parte branca aqui, como vocês estão a ver aí. Então chamam-se sinais de zona. Agora, vamos obviamente ver cada uma das classes. E atenção a este tipo de explicações. Ok? Começamos então pelos de seleção de vias. Por exemplo, neste painelzinho aqui, certo? Neste sinal, isto é sobre a via, são colocados sobre a via. Quantas vias de trânsito é que existe para irmos na autoestrada? Nós estamos a circular, este sinal quer dizer que nós estamos a circular na autoestrada número 2, em direção a Setúbal, Montijo. E que existem quantas vias de trânsito? 3. 1, 2, 3. Em qual das 3 é que eu devo circular? Na mais à direita. Porque é a lei portuguesa. Andar o mais à direita possível. É este tipo. Estou corretamente posicionado para circular para X? E vocês veem. Ok, então até vou desenhar aqui. Imaginem. Ok? E agora temos aqui, por exemplo, um e temos aqui, por exemplo, outro. E aqui temos, ok, uma setinha, 2 setinhas, 3 setinhas, 4 setinhas. E eu aqui escrevo Porto, por exemplo, e eu aqui escrevo Lisboa. Toda a gente está a ver o desenho, certo? Correto? Pronto. Se eu desenhar o meu carro aqui, eu estou corretamente posicionado para quê? Para ir para onde? Para Lisboa, certo. Se eu quiser ir para o Porto, estando aqui, se eu quiser ir para o Porto, o que é que eu tenho que fazer? Progressivamente, tenho que mudar de via de trânsito para aqui. Correto? E neste caso, estou corretamente posicionado agora sim para ir para o Porto. Tenho 2 vias de trânsito, eu tenho que ir na mais à direita das duas. Ok? Portanto, estes aqui chamam-se sinais de seleção de vias. Agora, uma chamada de atenção, porque na próxima aula, amanhã, nós vamos dar um sinal em que vai na mesma dizer, por exemplo, Porto. Imaginem a mesma situação. Okay. E agora aqui, 1, 2, e aqui diz Lisboa. E agora vou desenhar na mesma aqui. 1, 2, 3, ok. Conseguem ver? Portanto, aqui está as setinhas para baixo e a diferença é que agora, lá em cima, eu pus as setinhas que é de seleção de vias, eu pus agora as setinhas para cima, ou às vezes só tenho aqui uma, nem tenho esta, só tenho ali aquela. Certo? Se eu quiser ir para o Porto,
Em qual é a via de trânsito que eu tenho que circular? É uma ratoeira. É só para vos explicar, ninguém é obrigado a saber isto, porque vocês não sabem. Qual é que é? Na primeira, na segunda? Primeira. Ok, esta é a primeira, segunda, terceira ou quarta? Na quarta. Quando a seta está para cima, não é um sinal de seleção de vias. Não é. Vamos lá amanhã, vocês já vão saber. E significa que naquele momento todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Ou seja, se eu tenho 4 para seguir em frente, eu tenho que ir mais à direita das 4. Vocês não imaginam quantos colegas vossos, principalmente quem faz exames no Porto, enganam-se nisto. Aparece aquele sinal e vocês tocam todos a passar para a esquerda. E pimba, reprovam. Depois o vosso instrutor vai-vos explicar na parte prática, mas levem já isto daqui. Este sinal, que é de pré-sinalização, não é de seleção de vias, é de pré-sinalização, indica-vos que todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Ou seja, neste momento, eu tenho 4 vias de trânsito para ir para o Porto e eu devo circular na mais à direita das 4. Está entendido? Aposto que ninguém me explica isto. Não caiam nestas ratoeiras. Ok? Vamos lá, já se faz tarde. Deixem-me só agora fechar isto. Nós, quando dermos o outro, eu vou voltar a falar nisto. Amanhã já vou voltar a falar nisto outra vez. Quando chegarmos ao outro, se não. Pronto, portanto, estes são de seleção de vias. Assim como estes são de seleção da via de trânsito de saída, indica-vos que vai surgir uma via de trânsito à nossa direita, que é a via de saída, da via de abrandamento. Ok? Se sairmos, vamos passar a circular na Nacional 378 e é a saída número 2. E aqui é a saída número 4. Ok? Olá, já estão aí? Já me conseguem ouvir outra vez? Sim? Ok, desculpem lá. Era a minha filha e eu estava-me a ligar muitas vezes, sabe o que é que se passava? As mulheres não têm calma nenhuma. É o que faz ter 3 mulheres em casa. Ok. Estes aqui indica-vos os destinos. Ou seja, estes aqui já são na parte lateral. Reparem, já ficam na parte... Estes são sempre superiores, sobre a via. Estes já ficam para lá dos rails e já vos indicam. Temos 2 vias de trânsito, como vocês estão a ver. Se formos para a esquerda, vamos em direção à autoestrada número 13, em direção a Salvaterra. Se continuarmos na via da direita, vamos para o IC10 Santarém. Aqui, se formos para a esquerda, vamos para o IP3, sentido Figueira da Foz. Aqui, se formos para a direita, vamos para o IP3, mas no sentido Coimbra-Viseu. Então, estes já são sinais de seleção de vias laterais. E são estes os exemplos que eu coloquei aqui. Vamos só aos de zona e deixo os outros para o fim, porque requer mais explicações. Os de zona, como vocês estão a ver aí, regra geral, tem então esta parte branca e tem escrita a palavra zona. Se não tiver escrita a palavra zona, não há problema nenhum. Tendo esta parte aqui branca, são sinais de zona. E depois é vocês verem o que está lá escrito lá dentro, ou seja, que tipo de sinalização é que tem lá dentro. Se for o de P, que é o que vamos dar amanhã, que é um sinal de informação, é zona onde o estacionamento é autorizado. Este que já demos é zona onde o estacionamento é proibido. Zona de estacionamento proibido, zona de paragem e estacionamento proibido, porque já tem ali, como vocês estão a ver ali, o X. Uma chamada de atenção. Este, que tem aqui o horário, sai lá proibido e sai lá permitido. Ele é proibido entre as 8 e as 20 horas. Portanto, não podemos, a zona é de estacionamento proibido entre as 8 e as 20. Se falar, que é o que diz lá, e diz permitido,
a que horas é que ele é permitido? Ele é permitido das 20 às 8 horas. Porque é proibido das 8 às 20. Sai das duas maneiras. Às vezes mandam um print. Professor, então não é das 8 às 20? Olha, lê. Diz ali permitido. E vocês leem proibido. Leem tão rápido que leem proibido. Portanto, proibido, 8 às 20. Permitido, 20 às 8. Pá, mais não vos posso fazer. Ok? Só se vos mostrar o dedo. Para porem lá na resposta certa. Ok? Depois, zona onde a velocidade é limitada. Neste caso, velocidade máxima. É uma zona de 40. Não podem circular naquela área, naquela zona, a uma velocidade superior a 40 km por hora. Zona onde o trânsito é proibido. Zona onde o trânsito é proibido a veículos de mercadorias. Este novo, que tem aqui o 0, que é zona onde é proibido a circulação de veículos que tenham emissões reduzidas superior à fixada, ok? Portanto, normalmente os combustíveis utilizados normais não podem circular, só veículos elétricos, por exemplo, ok? Mas este também não é muito sabido e supostamente ainda não saiu, mas já sabem. Zona de emissões reduzidas. Só podem circular veículos cuja a sua emissão de poluição seja reduzida. E depois, fim da zona de estacionamento autorizado, fim da zona de paragem e estacionamento proibidos, fim da zona de paragem e estacionamento proibidos, fim de zona de velocidade limitada. E depois, fim de todas as proibições impostas na zona, fim de zona de 30 e fim de zona de emissões reduzidas de poluição. Para terminarmos, e já agora, anotem já aí a segunda palavra-chave, ok? Portanto, segunda palavra-chave, aula 4, número 12, 1, 2, 12, ok? E temos então os sinais de afetação de vias. Vocês vão ver que nós amanhã vamos dar um tipo de sinalização parecida com esta. Ou seja, que vai ter este painel de fora, vai ser igual. Só não vai ter estes aqui. E não tendo, imaginem, olhando para este sinal sem ter dois sinais de obrigação, vai ser um sinal de indicação e informação. Mas a partir do momento que vocês olham lá para dentro do sinal e tem, assim como este, 2 de obrigação, ou aqui como este, tem aqui este de cedência, ou aqui este tem 3 de proibição, porque bastava ter só um. Ok? Estes sinais, este tipo de sinalização, passa a ser uma sinalização de afetação de vias. Ok? Portanto, eu aqui até só pus, deixem-me ver, exatamente, só pus aqueles 3 exemplos. Portanto, porque há uma limitação, há uma afetação. Okay? Bastava ter um de obrigação, ou um de cedência, ou um de proibição. Bastava uma. Numa das vias de trânsito, haver uma limitação. Então, passa a ser um sinal de afetação de vias. E agora, é preciso vocês lerem o sinal. A leitura deste sinal vai-vos, este tipo de sinalização, e amanhã vai ser igual, vai-vos ajudar muitas vezes a vocês perceberem em que tipo de via é que estão a circular. Pela cor. Portanto, a partir do momento que vocês olhem para este sinalzinho, e por ele ser branco, com a seta preta, como podia ser verde, com as setas brancas, como podia ser azul, com setas brancas. Qual é que vai ser a diferença? Sendo preto e branco, vocês estão a circular nesse momento ou numa estrada nacional ou num IC, chama-se itinerário complementar. Se fosse verde, com as setas brancas, já era um IP, itinerário principal. Isto está aqui. Depois estes apontamentos vão está aqui, ó. Isto depois vai ser colocado lá no grupo.
A rede fundamental é constituída por itinerários principais, IPs, e corresponde à cor verde. Autoestradas e vias equiparadas, normalmente corresponde à cor azul. As restantes vias públicas correspondem à cor branca e preta. Okay? Mas depois com os exemplos vocês vão chegar lá mais facilmente. Portanto, vocês a partir desse momento sabem que existem 1, 2, 3 vias de trânsito no nosso sentido, que estão a circular ou numa estrada nacional ou num itinerário complementar. Já agora, velocidade máxima neste tipo de vias, 90 km por hora. É claro que depois vamos dar a tabela das velocidades na aula 9. E agora, o que é que vocês, perante aquilo que nós falámos há bocadinho, o que é que nos diz aquele sinal? Se eu circular pela via do trânsito central, nesta aqui, a que velocidade é que eu tenho que circular? 60 ou menos ou 60 ou mais? Mínima de 60, ou seja, mais de 60. Se eu circular na via da esquerda, eu tenho que circular a mais de 80. Agora, não se esqueçam de uma coisa muito importante. Eu só posso utilizar esta ou esta se tiver a ultrapassar, porque eu sou obrigado a circular na da direita. Eu na da direita posso ir do 0 aos 90. Estão a perceber? Eu nesta posso ir do 0 aos 90. Se tiver aqui um carro à minha frente e eu quiser ultrapassar, eu tenho que ir entre os 60 e os 90. E passo então para a via do meio. Se tiverem as duas ocupadas e eu quiser ultrapassar os dois, que posso, porque tenho 3 vias, então se tiver a via da direita e a via do meio ocupada, eu posso passar para a da esquerda e tenho que circular entre os 80 e os 90. É isto que vocês têm que tirar do sinal. Entendido isto que eu disse, eu podia simplesmente chegar aqui e dizer-vos qual era o nome do sinal. E está feito e vamos andar. Eu já estou-vos a dar estas dicas todas para vocês perceberem e interpretar este sinal. Por exemplo, o que é que nos diz este sinal? Qual é a prescrição? Eu estando a circular na via de trânsito mais à direita, ela vai ser suprimida, ela vai terminar, e eu ao mudar para a via que está à minha esquerda, eu tenho que ceder a passagem. E agora, esta. Não posso circular a mais de 60, certo? Não posso circular a mais de 80. E os pesados não podem circular na via de trânsito mais à esquerda. Existem 3 vias de trânsito no nosso sentido. Se eu for na da direita, se não tiver veículos, é lá que eu tenho que circular. Eu não posso ultrapassar os 60. Aparece um veículo à minha frente, eu quero ultrapassá-lo, eu posso acelerar um bocadinho, mas só posso ir até ao máximo de 80. Ou então, ultrapasso. Se tiver as duas ocupadas da direita, eu passo para a esquerda de vez, a não ser que conduza um veículo pesado que não posso passar para a da esquerda de vez. Entendido isto? É isto que vocês têm. Às vezes sai, por exemplo, um, só para terminarmos, ok? Às vezes sai um que tem, por exemplo, a seta preta para cá, ok? Imaginem, e tem 2 para lá. E aqui, nesta, tem o sinal redondo azul do autocarro. Ok? Certo? Aquele com este sinal lá dentro. É atrás. Este. Com este sinal lá dentro. O que é que significa? Significa que nós temos que circular nesta. Porque aquela é reservada aos transportes públicos. Também é um sinal de prescrição, afetação de vias. Existe uma afetação na via de trânsito mais à direita, que é reservada, que é chama-se corredor de circulação. É uma via de trânsito reservada aos transportes públicos. Também é um sinal de afetação de vias. Ok? Deixem-me ver se eu tenho aqui, que é para vocês perceberem melhor o desenho.
Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Estão a ver aqui, olha. Este aqui de baixo. Então, vocês estão... Pronto. Também é um exemplo de um sinal de... Está ali. Já conseguiram ver, não é? Percebido? Chega! Não se sintam na obrigação de terminar a aula hoje. Se virem que está complicado, para não bloquearem a aula, para não bloquearem a avaliação, amanhã podem na mesma assistir e é mais fácil. Assistam a da manhã, podem concluir até a da manhã, se conseguirem. E na quarta-feira, com mais tempo, que não há aulas, fazem esta também com mais calma. Portanto, façam meia dúzia de testes, vejam se se sentem seguros. Ok. Se não se sintam naquela obrigação de concluírem a aula hoje. Tem muito mais que tempo. A semana tem 7 dias, são 3 aulas por semana. Portanto, dá para vocês atrasarem um bocadinho, que não é um atraso. Basicamente é para não se atrasarem, se calhar, mais e para não desanimarem porque reprovaram na avaliação. Ok? Então é o meu conselho. Ora bem, hoje ainda tenho aqui mais 1 hora e tal de viagem, por isso, bom estudo, obrigado por terem estado aí e até amanhã às 18h30, ok? Que é para depois irmos todos ver a seleção. Até amanhã, ok? Muito obrigado por estarem aí.